Vasco. É o Rodrigo Machado. Fala, Rodrigão, manda aí. Ontem eu falei sobre os reforços da janela doméstica que o Vasco já começa a observar. O mais próximo hoje é o Max, atacante do Sampaio Correia, mas tem outros nomes em pauta, como por exemplo o Eduardo Churran, zagueiro do próprio Sampaio Correia. Só que o Vasco também tem que manter os bons ativos que tem na casa, como por exemplo o goleiro Léo Jardim, um dos principais goleiros do futebol brasileiro. O Vascão melhorou os valores da proposta apresentada ao Léo Jardim e aguarda a resposta dele e, claro, do empresário, do Léo Garden, para renovar o contrato. Então, meu irmão, a bola está nas mãos do goleiro, que tem vínculo somente até o fim de 2025. Vale lembrar que em dezembro do ano passado, o Vasco oficializou a primeira proposta de renovação e ofereceu 4 anos de contrato, ou seja, até 2028, com meta para renovar automaticamente até 2029, aumento salarial e salto na multa rescisória. Aí as negociações se arrastaram e o Vasco enviou no fim de janeiro uma segunda proposta, oferecendo o mesmo tempo de contrato, mas melhorando os valores de salário e bônus. Só que o Léo Jardim até agora não respondeu. E o Pedrinho aposta no discurso de que ele tem potencial de virar ídolo para convencê-lo a partir de agora. E em junho do ano passado, o Léo Jardim trocou de empresário e passou a ser representado pelo Paulo Pitombeira, que também cuida hoje das carreiras do zagueiro João Vitor e do técnico Fábio Carilli. Para finalizar, ontem a gente falou no Papo 2 do Felipe Coutinho, que teve, infelizmente, diagnosticada uma lesão no músculo adutor da coxa direita. Ele já iniciou o tratamento em tempo integral e o que a gente espera é que ele esteja à disposição no dia 30 contra o Santos, em São Januário, na estreia do Campeonato Brasileiro. Mas não há um prazo determinado pelo clube. Então tá aí, né? Felipe Coutinho ainda não tem um prazo para retornar. Felizmente, Gabriel Farias, eu venho criticando muito as atuações do Felipe, que eu acho muito pouco, e o Felipe também não consegue jogar, né? Tem a situação, né? Tem um ponto que depende do Felipe, né? Que é render mais. Eu sei que não é tão simples assim, mas depende exclusivamente do jogador estar bem. O problema é que parte física, quando se fala de lesões, eu não consigo assim dizer que o atleta é o culpado, né? De vez em quando o cara não consegue se livrar das lesões. Acontece com muitos atletas, com muitos jogadores ao longo das suas carreiras. E isso, obviamente, tem um impacto no rendimento do jogador, porque ele tá sempre voltando de lesão, ele tá sempre tentando recuperar a melhor forma, sempre tentando buscar o melhor ritmo, e isso impacta no custo-benefício desse atleta. É óbvio que quando você contrata um cara do porte do Felipe Coutinho, você imagina que esse cara vai mudar a qualidade do seu time. Ele vai fazer o seu time dar um salto, ir para uma nova prateleira. E isso não aconteceu desde que o Coutinho chegou. É óbvio que ele depende de um contexto, ele depende de uma equipe também um pouco mais qualificada para ajudá-lo a desempenhar bem, para ajudá-lo a fazer a diferença. Mas eu concordo muito com essa ideia de que o custo-benefício até aqui não foi tão legal. O ano passado eu meio até que descartei da análise, porque ele vem do Catar, um tempo parado, até recuperar ritmo, ele teve lesão, teve Covid, tudo atrapalhou um pouco. Esse ano com pré-temporada, podendo desenvolver com muito mais calma, eu imaginava já o Coutinho rendendo mais, sendo mais regular. Eu não quero ver o Coutinho meter um golaço a cada 5 jogos, a cada 10 jogos pelo Vasco. Eu quero ver o Coutinho impactando regularmente na equipe principal, fazendo a diferença, elevando o nível da equipe. E assim, eu não concordo com essa ideia de que o time do Vasco é muito fraco, que só tem bagre ao redor do Felipe Coutinho. Pelo contrário, até no setor de meio de campo existem bons jogadores hoje dialogando com ele. É óbvio que tem muito mais pela frente, e eu tenho falado aqui o seguinte: minha análise sobre o Felipe Coutinho vai se basear principalmente ali no primeiro turno de Brasileiro, fase inicial de Sul-Americana, para entender se ele vai conseguir entregar rendimento em meio a esses jogos mais pesados da temporada. Ali eu consigo traçar uma análise para dizer assim, poxa, realmente não rendeu, fez pré-temporada, não tá conseguindo impactar a equipe da forma que a gente imaginava. Aí eu vou traçar uma análise um pouco mais incisiva em cima do que é o futebol do Felipe Coutinho. Até lá vou aguardar um pouco mais, agora é óbvio que ele já larga com uma defasagem antes do Brasileiro, porque passa por essa lesão, vai ter que se recuperar e etc. E a gente não sabe como o jogador volta nesse sentido. Mas é isso, não dá pro Coutinho ser o mágico de 10 em 10 jogos. Ele tem que ser o cara regular a cada 10 jogos e que vai botar magia ali em momentos esporádicos da temporada, e isso obviamente vai saltar aos olhos. Todo mundo sabe que o Coutinho segue sendo um grande jogador, ele não desaprendeu a jogar bola. Agora, ter a regularidade, ter um impacto sequencial na equipe, isso ele realmente não está conseguindo, e a gente vai cobrar ao longo da temporada.
Lembrando que o Carille deu 2 dias de folga ao elenco, a galera se reapresentou hoje e agora o foco é total na estreia do Campeonato Brasileiro, dia 30 em São Januário contra o Santos. Ainda tem no início de abril a Sul-Americana, sorteio na próxima segunda-feira, e o Vasco está no pote 2 desse sorteio. Agora, até lá, é tentar reforçar a equipe nessa janela doméstica com o que ainda resta de dinheiro. Vasco está enforcado com essa situação de não ter um investidor para a SAF, o clube em recuperação judicial, um imbróglio danado, e em meio a isso a galera quer ver um time competitivo no Campeonato Brasileiro, que faça uma campanha melhor do que fez no ano passado, quando não sofreu na principal competição nacional. Muito diferente do que acontecera em 2023, quando na última rodada teve que vencer o Red Bull Bragantino em São Januário para carimbar a permanência na Série A. Então ontem falei aqui principalmente da situação do Max, jogador do Sampaio Correia, que pode fechar ainda essa semana com o Vasco, mas também tem gente de saída. E o Vascão encaminhou o empréstimo do meia JP ao Avaí. Ele viaja nos próximos dias para fechar vínculo com a equipe catarinense. A gente lembra que o JP é cria das categorias de base do Vasco e retornou aos gramados no início agora do Campeonato Carioca após cirurgia no joelho direito, mas não conseguiu repetir as boas atuações do ano passado. E aí, com a concorrência forte no setor de meio de campo, a ideia da diretoria é emprestar o JP, que tem apenas 19 anos, para permitir maior minutagem a ele nesse ano de 2025. O JP estreou pelo profissional do Vasco na primeira rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado e ao todo são 13 jogos com a camisa cruz-maltina, 5 como titular, com uma assistência e nenhum gol marcado. O Vasco da Gama se desfazendo, não se desfazendo, né? Emprestando mais um jovem jogador. 19 anos, né? Ele tinha até a idade pra, de repente, voltar pro Sub-20. Com 19 já pode fazer quase tudo, né? É, o Zuccarello e o Bruno Lopes. O Bruno Lopes é até mais novo, né? O Zuccarello também. Eles voltaram pro Sub-20 para a disputa da temporada, que já começou com o Campeonato Brasileiro e a Copa Rio, né? Que é uma espécie de campeonato carioca do primeiro semestre. O JP vai ser emprestado. Eu acho que ele é um menino de muito talento, sofreu com algumas lesões. É interessante, você fala muito do Paiva, né, Cantarelli? Do começo de trabalho do Paiva, daqueles resultados que evitaram o rebaixamento. Ele conseguiu uma grande vitória sobre o São Paulo quando ele colocou a molecada para jogar. Lembra comigo, Leandrinho, sim, JP e Estrela. Os 3 foram titulares naquele jogo contra o São Paulo. Você acha que ele tá muito estrela? Ele tá machucado, coitado, né? Aliás, como demora pra voltar, né? Muito tempo, cara. O Estrela machucou naquele jogo, até agora não voltou. O Adson também ainda não voltou. Enfim, Rafael Paiva usou muito a garotada e eles deram conta do recado, depois foram gradativamente sumindo do time. E eu queria realmente ver um pouquinho mais do JP, isso não vai acontecer por enquanto. Foi titular ano passado na final do Carioca Sub-20, sorte, sucesso pra ele. Que ele volte depois mais preparado, com mais experiência. Alguns, por exemplo, a gente vê o Figueiredo, foi emprestado e não voltou, continua emprestado, tá lá no América Mineiro. Alguns foram emprestados e não voltaram. O Vasco entendeu que não tem capacidade de fazer parte do elenco. Tomara que não aconteça isso com o JP. Pela condição financeira hoje do Vasco, acho que o que o Vasco pode fazer para tentar aumentar o quantitativo do elenco é buscar destaques dos estaduais, sim.